Um dos mistérios mais antigos a ser desvendado é a narrativa do livro de Gênesis, onde ali historiadores do passado tentaram numa busca freneticamente encontrar esse paraíso perdido. Poderia o paraíso perdido estar oculto aos nossos olhos, até que a morte entrasse num processo fisiológico e assim pudéssemos encontrar numa vida após o além? Há muito tempo atrás nós limitamos a nossa compreensão em acreditar em certos aspectos da natureza humana e acreditávamos que o mundo espiritual estava além da nossa capacidade humana e compreensão daquilo que aprendemos e ouvimos. Mas vimos que estávamos errados e que o mundo invisível vai além da nossa compreensão. Assim, muitos acreditavam que o mundo invisível era apenas um misticismo religioso, uma alteração do córtex cerebral, ou até mesmo os demônios acreditávamos. Mas quando vemos relatos de pessoas que esse mundo invisível está mais bem perto do que imaginamos ou pensamos, então comecei cautelosamente tentar descobrir esses mistérios ocultos a ser desvendados desde os tempos da antiguidade e ver se realmente esse mundo espiritual está mais perto do que nós imaginávamos. Seria então a morte, a partir do momento que ela entrasse no processo fisiológico e assim pudéssemos encontrar numa vida após o além? A Bíblia diz que Jesus, após a sua morte, ficou 3 dias no coração da terra e desceu nos abismos mais profundos e pregou aos espíritos em cadeia. Poderia as almas, após a cessação do hálito de vida, ainda estar conectada entre nós? Visto que Jesus não subiu de imediatamente aos céus, mas ficou 3 dias ainda no coração da terra. Ali diz que ele levou o ladrão da cruz ao paraíso em espírito e após a sua ressurreição apareceu aos seus apóstolos, atravessando paredes numa imortalidade nunca vista. Seria então a morte um portal aberto para que a partir do momento em que entrasse no processo fisiológico poderíamos encontrar numa vida após o além? Seria então o erro dos espíritas somente acreditar no processo evolutivo de encarnação? E o que diremos do paraíso perdido, onde Cristo levou o ladrão da cruz no mesmo dia? Poderia estar ali os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, e os mártires do passado de Apocalipse 6, já vivendo um aspecto de eternidade, um gosto do outro lado da vida? Poderia o paraíso, então, estar oculto aos nossos olhos? Até que essa morte entrasse no processo fisiológico e assim pudemos encontrar uma vida após o além, irmãos? Visto que os antigos historiadores ali do passado tentaram, numa busca freneticamente, encontrar esse paraíso perdido. Agora, o que mais me intriga é saber se realmente as almas, após a cessação do hálito de vida, estão ainda conectadas nesse mundo até nós. Mas como pode essa imortalidade estar no meio de nós, visto que quando a pessoa morre, já não existe mais? Mas quando nos deparamos com algumas questões não resolvidas acerca do mundo invisível, vejo que aqui há algumas perguntas que deixam portas abertas. A Bíblia diz que os homens estão ordenados a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Mas aqui não está determinado que o homem não possa transpor as barreiras do impossível. Visto que se dizemos isso, então os espíritos não podem vir a este mundo. Então teríamos que negar a aparição também de Moisés e Elias, vindo deste mundo intermediário. E o que diremos das pessoas que tiveram experiências de quase morte, dizendo que foram ao mundo invisível e voltaram contando coisas do além? Mas como compreender isso? O mistério a ser desvendado, irmãos, da morte de Cristo foi manifesto a partir do momento da sua morte. Ali se abriu um portal, um caminho aos céus espiritual, conforme Hebreus 10 diz, e as figuras terrenas ali passaram a dar lugares a celestiais. E como sabemos se Jesus foi o primeiro a inaugurar esse caminho, ou seja, ele foi o primeiro precursor,
Como diz Hebreus 6, a ser ressuscitado à esfera celestial, conforme Atos 26 diz e Coríntios 15 e Colossenses 1 diz. Isso é o que Cristo deveria padecer, sendo ele o primeiro da ressurreição dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 5, do versículo 20 diante. Negar o fato, irmãos, de que Moisés e Elias, ladrão da cruz, não está em algum lugar intermediário, pelo entendimento de que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu dos céus, é não ter uma amplitude exegética do texto, visto que João somente escreveu o Apocalipse depois da morte de Jesus, para que assim entendêssemos que esse portal somente seria aberto a partir do momento da sua morte e ressurreição de Jesus. E se o espírito de Moisés e Elias vieram antes da sua morte e da sua ressurreição, não daria nada do contrário do texto, visto que quando morremos, o Espírito volta a Deus que o criou. Pedro, quando falava acerca da transfiguração ali de Jesus, ele estava falando da manifestação da sua glória, como um flash que iria acontecer na sua ascensão, na sua subida. Esse é o entendimento, porque ninguém ainda tinha sido ressuscitado a partir da morte e ressurreição de Cristo. Esse mundo invisível já passou então a valer, e seria a primeira ressurreição que já tem um caráter espiritual de se entender para todos aqueles que no momento em que cessasse o hálito de vida, já poderíamos encontrar numa vida após o além. Esse também é o motivo do porquê aquelas pessoas que foram ressuscitadas no dia da morte de Jesus, onde ali os sepulcros se abriram, não teve ali um caráter literal de se entender, visto que se aquela ressurreição daquelas pessoas fosse uma ressurreição de um caráter literal, ali teríamos relatos, irmãos, e seria um marco na história, visto que ali também estavam os corpos dos patriarcas Isaac e Jacó, e na verdade não temos nenhum relato ali de que Abraão, Isaac e Jacó ressuscitaram para morrer de novo. Na verdade, o que aconteceu ali foi uma ressurreição espiritual que já fez valer para todos aqueles que morrem em Cristo. Assim também foi a ressurreição de Jesus, irmão, que muitos não entenderam. Ela não teve um caráter literal de se entender, como muitos pais da igreja não conseguiram interpretar o texto há muitos anos. Ali Cristo ressuscitou em espírito, como um corpo físico, irmãos, poderia atravessar paredes e desatar os nós da mortalha que enfaixava sua cabeça, sem ter que desatar os nós da mortalha que estavam intactas ali, conforme historiadores relatam. Na verdade, irmãos, a aparição de Cristo aos seus discípulos foi uma materialização conforme os moldes dos Antigos Testamentos, onde ali os anjos se materializaram quando vinham visitar os patriarcas. Jesus não pode atravessar paredes se o seu corpo ressuscitado fosse um corpo físico. Esse é o entendimento porque ele comeu o pão e o peixe ali com seus discípulos. E o porquê ele disse que não me toques, porque ainda não se acendi ao Deus Pai. Esse é o motivo também porque Jacó ali lutou com o anjo, porque o seu corpo estava materializado. Esse é o motivo porque a primeira ressurreição então já fez valer com a morte e ressurreição de Cristo. E ela não ter um caráter ali literal de se entender. Mas ali Cristo abriu um portal. E os mortos ressuscitaram e foram juntamente com ele para os céus, um estado intermediário onde seria esse paraíso. Esse é o motivo após que os outros mortos ainda não reviveram, de Apocalipse 20. Não porque eles ressuscitaram numa segunda ressurreição, mas que não reviveram em seu entendimento, irmão.
E não podemos fazer parte, porque não podem fazer parte desta primeira ressurreição, que teve um caráter espiritual de se entender, que já faz valer desde então da morte de Cristo, onde ali ele abriu um portal ao mundo do rico e do Lázaro. O apóstolo Paulo jamais literalizou duas ressurreições na segunda vinda de Cristo. Se ele tivesse literalizado essas duas ressurreições, então não teríamos duas ressurreições, teríamos três ressurreições, visto que a de Cristo também já faz valer. Então, irmão, quando todos ali de Apocalipse 12, ali onde o texto está dizendo que Cristo vem e derrota o falso profeta e o anticristo, ali automaticamente os bodes são separados e lançados automaticamente no lago de fogo e enxofre. Assim também foi a ressurreição de Jesus. Ela não tem um caráter espiritual de se entender. No julgamento final, o Apocalipse não pode seguir uma sequência de eventos cronológicos do Apocalipse 20, visto que a primeira ressurreição de Cristo tem um caráter espiritual de se entender, como já explicamos agora anteriormente. Mas quando o texto ali de Apocalipse diz que os mortos ressuscitaram para viver com Cristo 1000 anos, estava nos trazendo uma explicação num sentido figurativo de se entender, visto que os 1000 anos são simbólicos e que os 1000 anos com Deus é um dia, e um dia é como 1000 anos, é um sentido metafórico de se dizer, para que assim entendemos que a vinda de Cristo e a ressurreição significariam uma eternidade com Cristo e não 1000 anos literais, que a partir do momento em que morremos já podemos encontrar ela numa vida após o além, conforme os mártires do passado que já estão vivendo lá no céu. Assim o Apocalipse, irmão, ele é simbólico, ele não segue uma sequência cronológica, visto que a ressurreição ali teve um caráter espiritual de se entender. Então esse é o motivo de não existir um milênio literal de 1000 anos, e que o reino de Isaías 65 tem um significado espiritual de se entender. Veja que ali a benevolência e que os santos foram recebidos na Nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra, ele não tem um caráter literal de se entender, mas espiritual. Então eu me atrevo a dizer que ali são somente um reino só, e que Apocalipse estava nos trazendo um simbolismo que trata da Nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra e o paraíso perdido, que são na verdade um reino só. Veja que ali na cidade santa há o mesmo contraste com a árvore que está no paraíso de Deus, com a árvore que agora está na cidade santa. E se formos feitos três elementos distintos, corpo, alma e espírito, e Deus, ele é o verbo, e o verbo está com Deus, e o verbo era Deus, ele é onipresente, onipotente, onisciente, alfa, ômega, princípio e fim. Então desvendamos o verdadeiro mistério do reino de Deus, que é um reino só. E estaria no meio de nós este reino, a partir do momento em que entrasse no processo fisiológico, já poderíamos encontrar ele numa vida após o além. Então que Deus abençoe a todos e vamos para o próximo vídeo.